Bom, pessoal, boa tarde. Estamos aqui com mais uma aula de matemática. Hoje para falar a respeito de raiz quadrada, viu? Então, presta bastante atenção que tem muito detalhe, tem muita coisa para ser absorvida aqui, né? Para levar para outros conteúdos que vem pela frente, tá bom? Então, preste bastante atenção. Eu creio que vocês já tiveram algum encontro com raiz quadrada, né, pessoal? Vocês já tiveram um momento para ver raiz quadrada, viu? Então não vai ser tão anormal ver isso daqui não, viu? Bora lá, só para lembrar um pouquinho aqui, nesse caso aqui eu tenho uma raiz enésima de A e o AB. Essas letras, pessoal, está só substituindo o que poderia ser números, viu? Ou seja, esse N aqui, ele pode ser o número 2, pode ser o número 3, pode ser o número 4, ele não pode ser o número 0, ele não pode ser o número 1, ele não pode ser negativo, não pode ser fracionário, viu? Então ele é número natural a partir do 2, tá bom? Esse A aqui, o meu A é chamado de radicando. Esse meu A aqui, ele pode vir negativo, ele pode vir fracionário, pode vir decimal, então tem várias possibilidades desse A vir, né? Esse meu B é o resultado disso tudo aqui. Então vamos lá, vamos batizar esses nomes, esses símbolos e essas letras, pessoal. Esse símbolozinho é chamado de radical. O meu N aqui, o meu N é chamado de índice. O meu A, como eu falei, radicando. O meu B é chamado de raiz. Ou simplesmente o meu resultado, não é? Como eu falei, esse N aqui é um número natural a partir do 2. O meu A tem várias possibilidades dele vir, não é? Isso aqui é o resultado disso daqui, não é? Então, na verdade, o meu A, que é o meu radicando, ele simplesmente é o resultado de uma multiplicação de dois números iguais. Viu, pessoal? Então, o meu A surgiu de uma potência com o expoente 2. Não é verdade? Um número foi levado ao quadrado para resultar em A, para resultar no radicando. Se fosse o índice 3, se fosse raiz cúbica, quer dizer que o meu A veio de uma potência com o expoente 3. Então, quer dizer que esse B foi levado ao cubo. Se é raiz quadrada, ao quadrado. Se é raiz quarta, esse meu B foi levado à quarta potência. E assim por diante. Certo, pessoal? Então, primeiro momento falando aqui de raiz quadrada. Vamos para alguns exemplos reais aqui de números. Nesse caso aqui de números naturais, viu? Vamos trabalhar com números naturais aqui no primeiro momento. E daqui a pouco a gente vai trabalhar com números inteiros. Pessoal, raiz quadrada de 36. Qual o número que foi levado ao quadrado que resultou em 36? Claro que é o 6, né, pessoal? Pois o 6 ao quadrado resulta em 36, tá bom? Então, por isso que o resultado é 6. Raiz quadrada de 81 é igual a 9, pois 9 ao quadrado é igual a quanto? A 81, beleza? Então, exemplo simples, pois faz parte da tabuada essa multiplicação. Então, raiz quadrada de 100 é igual a 10. Por quê? Porque 10 ao quadrado é igual a 100, tá bom? Então, primeiro momento aqui, simplesinho, não é? Raiz simples de ser resolvida, viu? Então, vamos seguir adiante. Bora lá. Pessoal, tenha muito cuidado nisso daqui, ó. Vou te dar um exemplo aqui de uma situação que pode acontecer, que você deve levar em mente isso daqui pro resto da sua vida, viu? Raiz quadrada, vou pegar o menos, o 36, o menos 36. Viu? Vou pegar o 36 aqui, só que ele negativo. Raiz quadrada de menos 36, viu? Olha, presta atenção. Raiz quadrada de menos 36, ela não pertence ao conjunto dos números reais, viu? Ela não pertence ao conjunto dos números reais. Por quê? Pessoal, não tem nenhum número multiplicado por ele mesmo que resulta em menos 36, não é verdade? Então, por isso que esse radical aqui, essa raiz quadrada de menos 36, não pertence ao conjunto dos números reais.
O conjunto dos números reais, pessoal, abrange todos os outros conjuntos, né? Que são os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais. Então, os reais abrangem tudo. Então, são todos os números. Menos isso aqui, né, pessoal? Por quê? Porque ele não existe. Esse número aqui, ele não existe. Ele não tem resultado. Não existe resultado para ele. Então, por isso que ele não pertence ao conjunto dos números reais. Viu? Raiz quadrada de menos 36. Se fosse dessa forma, menos raiz quadrada de 36. Se fosse dessa forma, pessoal, aí sim teria um resultado. Por quê? Porque o menos não está fazendo parte dessa raiz. Ele está do lado de fora desse radical. Então, para mim resolver isso aqui, eu iria apenas conservar o menos e calcular a raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Isso que iria acontecer, viu? Agora, pessoal, preste atenção aqui, ó. Se caso fosse uma raiz cúbica de menos 8, isso teria resultado. Por quê? Porque existe um número multiplicado por ele mesmo que resulta, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, que resulta em menos 8. Que número é esse? O menos 2. Viu, pessoal? O menos 2. O menos 2 ao cubo, porque a gente está trabalhando com raiz cúbica, o menos 2 ao cubo resulta em menos 8. Por quê? Porque eu tenho uma base negativa com expoente ímpar. Então, menos, não é? Menos 8. Não? Então, nesse caso aqui, já tem um resultado. Professor, a base é negativa. Mas nesse caso aqui, pessoal, o meu índice mudou, não é? Aqui era 2, viu? Aqui era 2. Aqui é 3. Então, chegamos a uma conclusão. Presta atenção, memoriza o que eu vou falar agora em relação a isso daqui. Raiz quadrada de menos 36 não existe. Raiz cúbica de menos 8 não existe. Aliás, existe, desculpa. O que eles têm em comum, não é, em relação ao outro, é que as bases são negativas. O que muda é o que? Os índices. Um é 2 e o outro é 3. Ou seja, um é par e o outro é ímpar. Opa, então é bem importante isso daqui. Então a conclusão é o seguinte. Raízes de radicandos negativo com índice par não pertence ao conjunto dos números reais. Viu, pessoal? Não pertence ao conjunto dos números reais. Raízes de radicando negativo com índice ímpar pertence ao conjunto dos números reais. Ele tem resultado, exato ou não, mas tem resultado. Viu? Quando o índice é ímpar, o radicando é negativo, ele tem resultado. Agora, quando o radicando é positivo, então não tenho que me preocupar, não é? Ele tem resultado sim, exato ou não, viu? Não importa se o índice é ímpar, se o índice é par, viu? Então ele vai ter resultado. Outra coisa, não é correto você dizer que raiz quadrada de 36 é menos 6, viu? Apesar que menos 6 multiplicado por menos 6 é 36, então, mas não é correto você dizer que a raiz quadrada de 36 é menos 6, porque quando surgiu isso daqui, raízes radicais, os matemáticos chegaram a uma conclusão que raiz quadrada, sendo ela exata, você tem que dizer o que? Ela positiva, o resultado positivo, então é 6, viu? Agora, se a questão for o seguinte, quais os números inteiros, viu, pessoal? Que são números inteiros, negativo e positivos. Quais os números inteiros multiplicados por ele mesmo que resulta em 36? Aí sim, você poderia dizer que é o 6 e o menos 6. Quais os números inteiros que multiplicados ou levado ao quadrado resulta em 81? 9 e menos 9, viu? Então, assim, dessa forma, esse tipo de pergunta, sim, você pode fazer essa relevância com esse número negativo, tá bom? Vamos lá. Então, estamos trabalhando aqui com números pequenos, não é? Vamos agora aumentar um pouquinho eles. Vamos colocar aqui uma raiz quadrada de 144. 144. Bora lá.
Qual o número multiplicado por ele mesmo que resulta em 144? Ah, professor, não tenho em mente. Eu não tenho em mente. Eu vou fazer aqui umas tentativas para mim encontrar esse número aqui. Então, eu vou saber que aqui é 100, então foi 10. Então, 100 é menor do que 144. 144 é maior que 100. Então, quer dizer que a raiz quadrada de 144 está acima de 10. Então, eu vou procurar multiplicando 11 vezes 11, 12 vezes 12, 13, até chegar no meu resultado, não é isso? Veja bem, esse procedimento que você está usando aí, ele é chamado de por meio de tentativas, viu? Ele é chamado de tentativas. Mas você tem que aprender outro procedimento para você encontrar a raiz quadrada de 144 sem passar por meio de tentativas, viu, pessoal? Viu? Ele é bem importante, pois ele vai ser exigido em outros conteúdos. O meio que eu vou passar para vocês aqui, vocês vão aprender, tá bom? Então, eu não vou fazer meio de tentativas, eu vou fazer outro procedimento, o chamado de fatoração, viu? A gente vai fatorar o 144. Esse 144, ele será dividido em fatores primos, viu? Ele será dividido em fatores primos. O que são fatores primos? São números que podem ser divididos por um ou por ele mesmo. Então, a gente vai dividir o 144 em fatores primos. E esses fatores aqui vão ficar desse lado aqui, tá bom? Bora lá. Primeiro, você olha para o 144, você percebe a primeira coisa, que ele é o quê? Ele é um número par, viu? Então, você sempre começa com o número 2, caso esse número que a gente está trabalhando seja um número par. Então, eu vou começar pelo número 2, viu? E vou fatorar isso aqui, ó. 1 não dá, então vai o 14. 14 dividido por 2 é 7. Não é? Aqui não sobra nada, fica o 4. 4 por 2 é 2. Vai por 2 de novo, porque continua um número par. 7 por 2 é 3. Né? Aqui sobra 1, viu, pessoal? 3 vezes 2 é 6, para 7, 1. Então fica 12. 12 por 2 é igual a quanto? A 6. Ficou 36, certo? Por 2 é igual a 18. Por 2 é igual a 9. 9 não dá por 2, e sim por 3. 9 por 3 é 3. 3 por 3 é 1. Beleza. Bora lá. O que a gente vai fazer? A gente está trabalhando com raiz quadrada. Então, a gente vai circular dois números iguais. Viu? Dois números iguais. 2 é igual ao 2. Eu vou circular dois números iguais, dois fatores iguais, porque eu estou trabalhando com raiz quadrada, viu, pessoal? Se fosse raiz cúbica, eu circularia 3 números, mas eu vou circular 2 porque é raiz quadrada, é índice 2, viu? Então, eu vou circular esses dois números 2 aqui, mais esses dois números 2 aqui, viu? Mais esses dois números 3, viu? Veja que ninguém ficou de fora aqui, ó. Ninguém ficou de fora. Tudo ficou dentro de um grupinho, né? Isso significa que a minha raiz de 144 é uma raiz exata, não é? Ou seja, um número foi multiplicado por ele mesmo, resultou em 144. Então, que número é esse? Veja que eu criei um grupo com o número 2, viu? Outro com o número 2 e o outro com o número 3. Pronto. Agora eu vou multiplicar esses grupos, viu? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. Então, a raiz quadrada de 144 é igual a 12. 12 multiplicado por ele mesmo, ou 12 ao quadrado, é 144. Beleza? Bora lá. Outro. Raiz quadrada de 256. Raiz quadrada de 256. Bora lá. Eu não sei que número é esse, não é? Que vai ser multiplicado por ele mesmo, que resulta em 256. Então, eu vou fatorar. 256 na forma fatorada. Bora lá começar pelo 2, porque é número par. Aqui vai dar 1, viu? Aqui vai dar 2, mas sobra 1, fica 16, então vai dar 8. Por 2, o 12 vai dar 6. Aqui vai dar 4. Por 2, aqui dá 3, aqui dá 2. Por 2, aqui dá 1, mas sobra 1, fica 12, então fica 16. Por 2, fica 8. 8 por 2, fica 4.
4 por 2 fica 2, 2 por 2 fica 1. Pronto. Mesmo procedimento, ó. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui, viu? Veja que ninguém ficou de fora, significa que a raiz é exata, não é? Então, eu vou multiplicar esses grupinhos, viu? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então, a raiz quadrada de 256 é igual a 16, viu? 16 ao quadrado, 256. Para finalizar essa parte do conteúdo, vamos trabalhar aqui com outra raiz. Deixa eu ver. Vou colocar aqui 324. 324. Vamos ver o que vai dar aqui. 324 na forma fatorada. Na forma fatorada. Termina com 4, então é número par. Então vai começar pelo 2. 3 por 2 vai dar 1. Sobra 1, fica 12. Vai dar o quê? Vai dar 6. Viu? Aqui não sobrou nada, ficou 4. 4 por 2 vai dar 2. Por 2, 16 dá 8. O 2 vai dar 1, ficou 81. 81 não é número par, então não é por 2. Pode ser por 3. 3 também é número primo, né? Então, vamos ver por 3. 81 por 3 vai dar sim, vai dar 27. 27 por 3 dá sim, vai dar 9. 9 por 3 vai dar 3. 3 por 3 vai dar 1. Beleza? Então, mesma coisa. Grupinhos aqui, eu posso formar um grupo com esses dois números 2. Vou formar outro grupo com esses 3 números 3. E vou formar outro grupo com esses 3 números 3. Viu? Então, não ficou ninguém de fora. Que bom que a nossa raiz é exata também, não é? Então, vamos lá. 2, 3 e 3. 2 vezes 3 é multiplicado, não é? Por 3, viu? O resultado disso aqui multiplica por 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18, não é? Então, 18 é o resultado da minha raiz quadrada de 324, que no caso é 18, viu? Você deve estar se perguntando, porque em todos esses procedimentos aqui eu falei o seguinte: não ficou ninguém do lado de fora, então a raiz é exata. Aí você deve estar se perguntando: professor, e se ficasse? Pessoal, não faz parte do conteúdo de vocês ainda, mas eu vou explicar bem aqui, ó, só para você não ficar com essa dúvida aí, não ficar com essa curiosidade. Por exemplo, bem pequenininho, ó, raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8. Por que a raiz quadrada de 8 não é exata? Eu vou fatorar o 8 aqui só para você ver, ó. 8 fatorado. 8 por 2 é 4. 4 por 2 é 2. 2 por 2 é 1. Ó, veja que estamos trabalhando com raiz quadrada, certo? Então, eu vou formar um grupo aqui com o número 2. Apareceu duas vezes aqui, então eu posso formar um grupo. Ó, eu não posso formar outro grupo aqui. Por quê? Porque só tem o número 2. Mas o que vai acontecer com ele? Vai acontecer o seguinte, ó. Esse 2 aqui que formou o grupo, eu vou colocar tudo dentro do radical, viu? Tudo dentro do radical. Esse 2 que formou o grupo, ele vai ficar em forma de potência, 2 ao quadrado, viu? Porque ele apareceu duas vezes, ó. O 2 apareceu duas vezes. Multiplicado por esse 2 aqui, ó, que apareceu só uma vez, viu? Então, vai ficar dessa forma. Esse 2 aqui, ele vai sumir do radical, vai ficar do lado de fora do radical, porque o expoente dele é igual ao índice. Então, eu corto aqui, ele fica do lado de fora. Então, ele ficou do lado de fora. Esse 2 aqui, que apareceu só uma vez, ele não pode ser jogado para fora do radical. Por quê? Porque eu não posso simplificar 1 com 2. Então, ele vai ficar dentro do radical. Então, ficaria dessa forma, ó. 2 raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 8... vamos dizer assim, na forma simplificada. Ela não é exata, então eu simplifiquei e ficou dessa forma, viu? Não vão se assustar, porque isso aqui não é de vocês ainda, viu? Mas só um primeiro momento com esse tipo de situação. Bora lá, pessoal, continuar a aula. Presta atenção aqui, ó, nesses exemplos que eu vou passar para vocês agora. O primeiro exemplo aqui, eu tenho uma adição de radicais. O segundo exemplo, eu tenho uma adição de radicandos, viu? Preste atenção, ó a diferença, viu? Ó. Adição de radicais, adição de radicandos, viu? O que eu devo fazer em adição de radicais? Eu devo resolver
as minhas raízes para depois somar os seus resultados. Nesse caso aqui, eu vou somar os radicandos para depois resolver a raiz. Deu para entender? De novo, ó. Adição de radicais. Adição de quê? De radicandos, viu? Aqui eu vou resolver as raízes para depois adicionar os resultados. Aqui eu vou adicionar esses radicandos para depois resolver as raízes. Aqui, ó, raiz quadrada de 4 é igual a 2, beleza? 2. Mais raiz quadrada de 16 é igual a 4. 2 mais 4 é igual a 6. Então, o resultado é 6. Então, você não pode adicionar 4 mais 16, viu, pessoal? Você não pode adicionar esses radicais que são diferentes, viu? E outra coisa, se fosse raiz quadrada de 4 com raiz quadrada de 4, cuidado, não fazia essa adição também, porque vocês não viram essa aula. Você deve pensar que raiz quadrada de 4, vou colocar aqui para você ver, raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 4, você deve pensar que é raiz quadrada de 8, e não é. Não é isso daqui, viu? Não é. Então, por isso que resolva dessa forma que eu estou passando aqui, ó. Resolve primeiro as suas raízes para depois adicionar os seus resultados e não adicionar esses radicandos aqui. Agora, os radicandos estando dentro de um único radical, como aqui, aí sim, você vai resolver a adição desses radicandos para depois resolver essas raízes. Dessa forma, ó, 45 mais 4 é igual a 49. Raiz quadrada de 49 é igual a 7. Beleza? É igual a 7. Tá bom? Bora lá, pessoal. Outro exemplo aqui, ó. Viu? Muito parecido, mas a gente vai usar agora a subtração. Então, o procedimento, as regrinhas que eu acabei de falar para vocês não vai mudar. Viu? Aqui, ó, na subtração, você não vai subtrair esses radicais. Viu? Você vai resolver essas raízes para depois subtrair os seus resultados. Nesse caso aqui, você vai subtrair os radicandos para depois resolver a raiz com o resultado dessa subtração, tá bom? Então, vamos lá. Raiz quadrada de 36 é igual a quanto? A 6. Menos o quê? Menos o resultado da raiz quadrada de 9, que é igual a quanto? A 3. Então, o resultado delas duas serão subtraídos. 6 menos 3 é igual a 3, tá bom? Aqui agora, como que vai acontecer? Como eu falei, agora eu vou subtrair os seus radicandos. Então, 130 menos 49 é igual a 81. Raiz quadrada de 81 você sabe que é 9, tá bom? Bora lá. Próximo exemplo. Próximo exemplo, agora eu vou colocar uma multiplicação, viu? Trabalhamos com adição, trabalhamos com subtração. Agora vamos trabalhar aqui com multiplicação. Eu vou colocar aqui uma raiz quadrada de 4 multiplicado por uma raiz quadrada de 9, tá bom? No outro exemplo, eu vou colocar os mesmos números aqui, só que dentro do radical. 4 multiplicado por 9, tá bom? Pronto, veja bem. Agora, na multiplicação, você pode escolher, viu? Preste atenção. Aqui na adição e na subtração, eu disse para vocês que você não poderia adicionar e nem subtrair esses radicais. Agora aqui você pode, viu? Na multiplicação você pode. Você pode escolher dessa forma, ó. Se você optar por multiplicar 4 com 9, tudo bem, viu? 4 vezes 9 é quanto? 4 vezes 9 é igual a 36, certo? Igual a 36. E raiz quadrada de 36 é igual a quanto? A 6, viu? Então, nesse caso aqui, você pode multiplicar esses radicantes. Mas você também pode fazer do jeito que você fez aqui, ó. Resolver primeiro as raízes para depois multiplicar os seus resultados. Que no caso, raiz quadrada de 4 é 2, multiplicado por raiz quadrada de 9, que é 3. E 2 multiplicado por 3 é 6, então não alterou, não é? Aqui, ó, o mesmo procedimento que eu usei multiplicando esses dois números, viu?
Aqui eles já estão se multiplicando, estão dentro do radical, então eu posso multiplicar raiz quadrada de 4 multiplicado por 9 é raiz quadrada de 36. E raiz quadrada de 36 é igual a quanto? É igual a 6, viu? Ou, se você optar para desprender, para separar, você pode fazer isso. Você pode separar esses radicais. Você pode separar colocando uma raiz quadrada de 4 multiplicado por uma raiz quadrada de 9. Isso você pode, viu, pessoal? Na multiplicação, adição e subtração não. Então, isso vai dar o quê? Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. 2 vezes 3 é 6. Então, ficou a mesma coisa. Então, um inverso do outro aqui, eu posso fazer isso daqui, tá bom? Agora, divisão. Divisão, eu vou trabalhar agora com... Deixa eu ver. Raiz quadrada de 100 dividido por raiz quadrada de 25. Tá bom? Raiz quadrada de 25. Mesma coisa, ó. Você também pode optar em resolver logo, para depois dividir os seus resultados, ou você pode dividir esses radicandos, viu? Então, o mesmo direito que você tem na multiplicação, você tem na divisão, viu? Então, raiz quadrada de 100 é igual a 10, dividido, raiz quadrada de 25 é igual a 5, né? É igual a 5. Então, 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, você pode fazer dessa maneira. Agora, se você quiser dividir logo isso aqui, ó, 100 dividido por 25 é igual a quanto? A 4. Ficou raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é igual a 2, viu? Se fosse tudo dentro de um radical, 100 dividido por quanto? Por 25. Você iria dividir também. 100 dividido por 25 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Opa, cortou um pouquinho, desculpa aí. É 2. Então, se você quisesse também desprender eles dois, soltar, colocar tudo dentro do radical, também poderia. Mesma coisa que você fez aqui, ó, tá bom? Bora lá, pessoal, continuar a aula. Agora falando sobre expressões, viu? Então, pessoal, para entender essas expressões, você deve ter em mente o que eu acabei de falar aí, não é? Em relação a essas adições, essas subtrações, essas multiplicações e divisões de radicais. Então, uma coisa leva a outra, não é? Aprendemos o conteúdo passado para aprender o futuro, né? O próximo conteúdo, tá bom? Preste atenção como que a gente vai resolver, ó. Então, aqui eu tenho uma adição de quê? De radicais. Então, eu já estudei isso daqui e eu sei que eu não posso fazer 4 mais 9, não é? Eu posso resolver essas raízes e adicionar os seus resultados, não é? Então, vamos lá. Eu vou resolver logo o que está dentro do parênteses aqui, que é justamente essa adição de radicais. Então, raiz quadrada de 4 é 2, mais raiz quadrada de 9 é igual a quanto? É igual a 3. Isso sim eu posso fazer, adicionar os seus resultados. Vou repetir aqui essa multiplicação com 2, menos, e vou resolver também isso que está dentro do parênteses aqui, não é? Que é quem? Que é uma adição de números inteiros. Menos 5 mais 4, pessoal, você sabe que é menos 1, não é? Menos 1. Vou repetir o expoente aqui, viu? Para depois resolver essa potência. Pois bem, então, está dentro do parênteses aqui uma adição de números naturais. 2 mais 3 é igual a quanto? É igual a 5. Vou repetir o 2 multiplicado por 2. Vou repetir esse menos, porque eu tenho uma potência para ser resolvida. Então, essa potência é o seguinte. Eu tenho uma base negativa com expoente ímpar. Isso vai dar o quê? Negativo ou positivo? Negativo, né? Negativo. Então, menos 1. Beleza? Bora lá, pessoal. Então, eu vou conservar logo essa multiplicação aqui. Poderia fazer logo, mas eu vou conservar ela só para me fazer logo esse jogo de sinal aqui, viu? Menos com menos é mais 1. Então, eu não vou fazer 2 mais 1, vou fazer logo essa multiplicação aqui, não é? Viu? 5 multiplicado por 2 é 10. 10 mais 1 é igual a 11. 11, certo? Bora lá, bora continuar. Próxima expressão. A próxima expressão aqui, pessoal, também é muito parecida. Não é? O que muda aqui são esses expoentes, mas não vai dificultar tanto assim. Então, eu vou começar com a raiz quadrada de 9, ela pode ser resolvida logo, não tem problema não, viu? Raiz quadrada de 9 é igual a 3, certo? Mais, viu? Aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho uma adição de radicandos. Eu tenho uma adição de radicandos, então eu vou adicionar. Mas como que adiciona potências?
eu vou resolver as potências, não é? Eu vou resolver uma, depois resolver a outra, depois somar os dois resultados. Então, eu vou fazer isso, né? Aqui, ó. 5 ao cubo é igual a 125. 125. 125 mais quanto? Mais 100. 10 ao quadrado, 100. Menos raiz quadrada de 88. Também posso fazer isso. Menos raiz quadrada de 81 é igual a quanto? 9. Tá bom? Bora lá. Então, eu tenho 3 aqui, eu vou repetir, mais eu vou logo fazer essa adição aqui, não é? Adição de radicandos. Então, 125 mais 100 é igual a 225, menos 9. Então, o que eu tenho aqui, vou resolver primeiro essa raiz, 225, não é? Raiz quadrada de 225 é 15, né, pessoal? Só para ter a certeza aqui, ó. Só para você saber que como é bom fatorar. 125 termina com 5, então todo número que termina com 5 é divisível por 5. Então eu vou começar por 5, 5 é um número primo, viu? Então ele pode. 22 dividido por 5, isso é igual a quanto? A 4. Sobra 2, viu, pessoal? Porque 4 vezes 5 é 20, para 22, 2. Sobra 2, então fica 25. 25 por 5 é igual a quanto? A 5. Beleza, 45 por 5 é igual a 9. 9 por 3 é igual a 3. 3 por 3 é igual a 1, viu? Então ficou dessa forma. Um grupinho aqui com o número 5, outro grupinho com o número 3. Então não ficou ninguém de fora, não é? Significa que o quê? Que a minha raiz é exata. Então 5 vezes 3 é 15. Então 15. Tá aqui, 15. Então, menos 9. 3 mais 15 é igual a 18, viu, pessoal? 18. 18 menos 9 é igual a 9. Beleza? Tá dando para entender, né, pessoal? Bora lá, próximo exemplo. O próximo exemplo aqui, também parecido, né? A gente já estudou também. O que tem de incomum com as outras aqui é esse expoente, mas não tem problema não, viu? O que está dentro do parênteses é uma adição de radicais, então você já sabe que não pode adicionar 16 mais 25, você sabe que é o 4 mais o 5, porque são os resultados desses radicais, né, dessas raízes. Raiz quadrada de 16 é 4, mais raiz quadrada de 25 é 5. Então ficou como? Ficou 4 mais 5, tudo isso ao quadrado. Multiplicado por quem? Pelo resultado disso daqui. Menos 4 mais 1, isso é igual a menos 3. Viu, pessoal? Menos 3. Então vamos lá. 4 mais 5 você sabe que é 9. 9 ao quadrado. Multiplicado por quem? Por menos 3. Viu? 9 ao quadrado é 81. 81 multiplicado por menos 3. Viu? 81 multiplicado por menos 3. Bora lá. Aqui de cabeça, ó. 80 multiplicado por 3 é 240. Aqui eu tenho 1 vezes 3, 3. Então, 243. 243. Aqui eu tenho um positivo e um negativo. Então, mais com menos é menos. Beleza? Então, menos 243. Bom, pessoal, para finalizar o conteúdo, vamos finalizar com essa expressão aqui. Pessoal, todos esses exemplos que eu passei aqui tem muito parecido. Eu me baseei pelo exercício, viu? Então vai ajudar bastante, porque eu fiz muito parecido esses exemplos para que você possa se basear para responder o exercício, viu? Então, vamos entender a aula, que o exercício fica fácil. Bora lá, o que eu tenho aqui? Dentro de um radical aqui, eu tenho uma adição de potências, eu tenho multiplicação de números naturais, eu tenho adição, eu tenho subtração, eu tenho várias coisas aqui, viu? Veja que o 5 multiplicado por 2, ele não está dentro desse radical, então ele não vai fazer parte dessa raiz, viu, pessoal? Então, para deixar bem claro, 5 multiplicado por 2, que vai dar 10, esse 10 não vai ficar dentro desse radical, viu? Ele não vai participar dessa raiz, viu? Ele vai participar quando for adicionar o resultado dessa raiz. Mas qual é o resultado dessa raiz? Vamos trabalhar, né? Primeiro, aqui eu tenho uma expressãozinha numérica dentro de um radical. Então, essa expressão numérica, eu vou fazer do jeito que eu faço as outras, né? Multiplicar o 3 vezes, que no caso é 27, viu? Multiplicar o 4 duas vezes, que no caso é 16. Mais 28, posso fazer isso, né? Porque 4 vezes 7 é 28. Menos o 7. Mais 5 vezes 2, viu? Se quiser colocar o 10 também não tem problema não. Então, vamos lá. Pessoal, veja bem. 27 mais 16 mais 28 menos 7, isso é igual a 64. Viu? 64.
Por isso que é importante você perceber que isso não faz parte desse radical. Por quê? Porque se você somar, aqui deu 64, certo? Se você somar com o 10 aqui, você fica com 74. E 74 não tem raiz exata. Por isso que é importante você perceber que isso não faz parte. Por quê? Porque 64 deu um resultado muito beleza, né? Deu um resultado exato. Deu um resultado que eu tenho uma raiz exata, né? Então, mais 5 vezes 2 é igual a 10, viu? Então, você não soma 64 mais 10. Você vai resolver a raiz quadrada de 64, que no caso é 8, né? 8 vezes 8 é 64. Então, 8 você vai adicionar com o 10. Agora sim, o 10 vai participar aqui nessa minha expressão. 8 mais 10 é igual a 18, viu? 18. Então, é isso daí. Então, estamos finalizando a aula. Eu espero que todos tenham entendido, viu? O meu objetivo é esse, que todos entendam. E estou aqui para o que precisar, viu, pessoal? Alguma dúvida, é só me mandar mensagem. E outra coisa, saibam fazer perguntas, viu? Saibam fazer perguntas. Tem muito aluno que me manda pergunta, sendo que a resposta dessa pergunta já está dentro do vídeo, certo? Então, saibam fazer perguntas, viu? Então, abraço, bons estudos e vamos para os exercícios.